Carlos Reutemann morreu aos 79 anos na última quarta-feira. O piloto argentino venceu 12 vezes e foi vice-campeão mundial em 1981. E hoje nós vamos contar a história de duas guerras que ajudaram a definir os destinos da carreira do piloto argentino. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou Will Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E se você já gosta do nosso trabalho, já conhece as nossas crônicas, já deixe seu like aqui no vídeo. E se você está chegando agora, se inscreva no canal e ative as notificações. E também convido todos a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras, e estão em promoção. O argentino Carlos Reutemann assinou um contrato para correr na equipe Williams na temporada de 1980 e neste contrato constava que ele seria o segundo piloto e que ele deveria ajudar o seu companheiro, o australiano Alan Jones, a vencer o campeonato, a ganhar corridas e até a ceder a sua posição caso a equipe lhe permitisse. Em 1980 isso não foi necessário e o Alan Jones foi campeão da Fórmula 1, conquistando aí o seu único título como piloto e o primeiro título da equipe Williams. Para a temporada de 81, a Williams manteve os seus dois pilotos e na cabeça do Carlos Reutemann, como o objetivo já tinha sido conquistado em 1980, ou seja, a Williams tinha conquistado o seu título com o Alan Jones, na cabeça dele agora era a vez dele vencer o campeonato, né? Então ele queria também vencer um título porque ele já estava aí com 39 anos, já estava em final de carreira. E ele também queria vencer o seu título mundial. Na primeira corrida da temporada, o Alan Jones venceu e eles chegaram para a segunda corrida em Jacarepaguá, aqui no GP do Brasil, com o Jones na liderança do campeonato. O Nelson Piquet fez a pole position, mas não largou bem, ficou lá para trás e os dois carros da Williams assumiram a dianteira logo no começo, com o Reutemann, que tinha largado em segundo, assumiu a ponta, e o Alan Jones em segundo, né? O Alan Jones tinha largado em terceiro, na segunda posição, e os dois dominaram a corrida completamente, foi uma corrida debaixo de chuva, e os dois dominaram a corrida completamente, não deram chances para ninguém, e aí, chegando na parte final da corrida, a equipe Williams, né, mostrando ali através de uma placa com os dizeres Jones Heut, né, ou seja, mostrando para o Carlos Reutemann, sinalizando que a ordem deveria ser invertida, que o Carlos Reutemann deveria ceder a posição para o seu companheiro de equipe. É bem verdade, né, que estava chovendo e talvez tinha dificuldade em ver a placa, mas o Carlos Reutemann admitiu que ele viu sim a placa ali cerca de 3 voltas para o final, mas ele disse, né, que pensando com ele mesmo, que ele falou, bom, eu entendo que o Alan Jones está chateado, mas eu fiquei pensando comigo mesmo, se eu ceder a posição agora, eu tenho que parar o meu carro, e ir embora e ir lá para minha fazenda na Argentina, porque eu não sou mais um piloto de corrida, né? Acabou, né? Ele falou se ele cedesse a posição, então que ele sempre corria pensando em ganhar e que ele não aceitaria fazer esse tipo de coisa. A equipe Williams, o Frank Williams, né, e a equipe ficou ali furiosa com ele, né? O Frank Williams ele até chegou a aplicar uma multa no Carlos Reutemann por conta de quebra de contrato, né, já que estava no contrato que ele deveria ceder a posição, e o Alan Jones ficou mais furioso ainda, né, enfim, que viraram inimigos mesmo, né, tanto é que o Alan Jones até se recusou a ir para o pódio nessa corrida. O Alan Jones não foi para o pódio, recebeu o troféu de segundo lugar nessa corrida. E a partir daí começou uma verdadeira guerra entre os dois companheiros de equipe, provocações, declarações e tudo mais, né? E enfim, acabou qualquer tipo de relacionamento, né? O Alan Jones falou, bom, agora ficou claro para mim que se eu quiser vencer o campeonato, eu também tenho que vencer, eu também tenho que derrotar o meu companheiro. E aí eles acabaram não se ajudando, mas o Carlos Reutemann, ele estava melhor no campeonato de 81, estava ali na briga ali com o Nelson Piquet, e teve até duas situações, né, nos GPs da Áustria e da Itália que o Alan Jones chegou imediatamente à frente do Carlos Reutemann na corrida, né? Chegou na Áustria, o Reutemann chegou em quarto, o Alan Jones chegou em quinto, e na Itália o Jones chegou em segundo, o Reutemann chegou em terceiro. Não houve nem, né, pedido de troca de posição, e mesmo que houvesse também o Jones não iria ceder. Mas esses pontos fariam muita falta lá no final do campeonato, né? Ou seja,
No final do campeonato acabou chegando, né, o Nelson Piquet venceu o campeonato com apenas 1 ponto de diferença em relação ao Carlos Reutemann, né, e se tivesse feito uma troca lá, tanto na Áustria quanto na Itália, o Reutemann teria sido campeão. Eu acho que foi ótimo não ter feito essas trocas também na Áustria e na Itália, né? Eu acho que o campeonato é isso aí mesmo, tem que ficar assim. O Alan Jones, ele ficou tão puto, né, que ele mesmo foi lá cumprimentar o Nelson Piquet quando o Nelson Piquet foi campeão, todo feliz, né, por o título ter ido para o Piquet e não para o Reutemann. E o Jones, que ele tinha se aposentado, ele iria se aposentar, tinha anunciado a sua aposentadoria ao final da temporada de 81. O Carlos Reutemann procurou o Alan Jones, né, para falar, olha, vamos deixar essas coisas, vamos esquecer essas coisas, vamos enterrar isso, vamos deixar essas coisas no passado. O Alan Jones respondeu para ele, enterrar só se for no seu rabo, né? Então realmente não tinha nenhum clima, foi uma verdadeira guerra. O Carlos Reutemann chegou, fez declarações, né, de que a equipe estava sabotando ele, aquela mesma história, né, do Nelson Piquet com o Mansell, né, de que a equipe dava preferência pro Alan Jones e não para ele, estava o sabotando e tudo mais. O Frank Williams, tempos depois, ele até chegou a comentar sobre isso. Ele falou, olha, quer saber, eu não me importo se é o piloto A ou B que vai ganhar a corrida. O que importa é que tragam os pontos para a equipe, independente de quem seja. E aí acabou, então essa guerra, né, que eu falei, a guerra dentro da própria equipe com o seu companheiro, foi a primeira guerra que definiu o destino, digamos assim, do Carlos Reutemann, porque o Carlos Reutemann, ele não conseguiu aí o seu título mundial, né? Até inclusive tem uma história no livro do Galvão, que o Galvão comentou que um dia conversou com o Carlos Reutemann e falou, poxa, mas você tem que ter muito orgulho da sua carreira, você foi um cara que venceu 12 corridas, você teve pole positions, foi para o pódio tantas vezes, e o Carlos Reutemann respondeu assim, eu sei, mas o meu nome não está lá na lista, né? Ou seja, na lista de campeões mundiais. Então, de certa forma, essa guerra dentro da equipe também ajudou a definir aí o fato do Carlos Reutemann não ter um título mundial. E a outra guerra do que eu me referi, né, no começo, que ajudou também a definir a questão do Carlos Reutemann na Fórmula 1, é que porque ele continuou na Williams em 1982, disputou as 2 primeiras corridas, mas ele decidiu se aposentar, sair da Fórmula 1. Isso porque, né, segundo até o próprio Patrick Head também já comentou sobre isso, que foi porque estava naquele momento, em 1982, estava disputando, né, uma guerra estava para começar, a Guerra das Malvinas, né, entre ingleses e argentinos, né? Então o Carlos Reutemann era um argentino correndo por uma equipe inglesa na Williams, e aí ele achou que não teria mais clima para ele ficar lá, também que ele não estava mais motivado, né? O Patrick falou, eu acho também que ele não estava mais motivado, e aí ele decidiu se aposentar. E é isso. Essa fica aqui a nossa pequena homenagem, nossa pequena lembrança aí ao Carlos Reutemann, que nos deixou essa semana, que ele descanse em paz. E é isso aí, foi sem dúvida um grande piloto da história da Fórmula 1, um grande piloto argentino, e fica aqui a nossa singela homenagem a Carlos Reutemann. E esse foi As Duas Guerras de Carlos Reutemann, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta do nosso trabalho bastante, se você quer nos apoiar, vê algum valor, torne-se um apoiador do Botequim GP, é só clicar aqui em Seja Membro e você nos apoia e recebe conteúdo exclusivo, participa do nosso grupo do WhatsApp, entre tantas outras coisas. E também um último recado é que você está assistindo esse vídeo aqui na sexta-feira ou no sábado, né? Um recado aqui no dia 11 de julho, neste domingo, nós vamos ter uma transmissão ao vivo da Copa Botequim GP de kart aqui, né, nesse canal mesmo no YouTube, então fiquem ligados a partir das 2 da tarde. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!